Bom, a minha pergunta é uma pergunta mais de validação de loucura, porque quando a gente leu o a primeira parte do Melchior falando sobre Rousseau, a gente chegou à conclusão de que o que Rousseau escreveu e disse é perfeitamente razoável, ainda mais se você chegar em compreender de onde ele estava falando, no lugar que ele estava falando, uma Genebra pequena, etc. Isso fez eu pensar numa coisa que muitas das ideias, talvez, que a gente pensa hoje em dia, quando a gente pega alguns autores, alguns filósofos, principalmente antigos, estão muito influenciadas pelo contexto histórico em que eles estão inseridos e pelo lugar que eles estão. A pergunta ela vai justamente nessa linha de o quão necessário é compreender um contexto histórico de um autor para formar um entendimento do que ele está dizendo, porque justamente depois dessa concepção do Rousseau, me pareceu completamente 100% necessário, quase que impossível fazer, porque senão a gente acaba fazendo literalmente anacronismo. Eu até consigo compreender que possa existir uma diferença entre, por exemplo, a gente está lendo agora esse livro aqui, que essa capa é horrível, mas a capa que tem é o... Não. Sério? A capa é horrível. O livro também não é muito bom. Não, o livro também não é muito bom. A Marisa acabou mas de enviesar a próxima discussão dos Escafandristas. O ponto não é esse. O ponto é, esse livro está propondo uma tese. Para compreender uma tese, até você consegue entender a tese sem precisar entender a história, porque você quer ver o que o autor está dizendo. Agora, me parece que é quase impossível ler, por exemplo, um autor como Locke, ou como Weber, ou como Hobbes, sem entender o contexto em que eles estão inseridos. Isso é uma consideração válida ou é loucura? Totalmente válida. Inclusive, gosto muito, quero ver se eu direciono meu pós-doc para esse lado, que é uma certa escola metodológica de história, que é a escola de Cambridge, que é do contextualismo linguístico. Ou seja, não é só analisar a história, não. É quando um autor propõe uma certa palavra, é tu entender um certo horizonte cognitivo do autor ter escolhido determinada palavra. Então, por exemplo, um aluno meu lá de primeiro semestre falou, mas o Adam Smith não se preocupava com bem-estar. Mas não existia no horizonte do Adam Smith uma ideia de bem-estar. Fora todas as outras formas que poderia para cair esse tipo de percepção sobre o Adam Smith. Então, mas eu gosto de ter um pouco de calma quanto a isso, que é, o primeiro passo não é você estudar a história para entender o autor. Acho que o primeiro passo é um passo mais simples, sim, de conseguir reconhecer sobre o tema. É geralmente esse exercício que eu faço em aula com os alunos. O tema. Bom, sobre o que o autor está falando? O tema, ele tem um certo unidade de análise, ele tem um certo problema a ser resolvido, certos argumentos que servem para responder esse problema, certos conceitos que ele escolhe, e tem, geralmente, uma certa prescrição posteriormente, diante da resolução do problema. Tem autores que são mais normativos e outros têm menos. Eu acho que o problema do leitor brasileiro não é não saber o contexto, é não conseguir, inclusive, reconhecer essa espinha dorsal de um texto, antes de tudo. E aí, depois, eu vejo que sim, depois que tu entendeu a tese que nem vocês estão tentando fazer, não, a tese dele é basicamente isso daqui, e tem tese mais difícil e tese mais fáceis. Aí sim, você vai confrontar essa tese, tanto com a metodologia escolhida, quanto com história. E aí, também eu acho que outra coisa que é preciso ser visto, as ciências humanas é uma maratona, ela não é algo que, enfim, 100 metros rasos. Então, na verdade, o repertório você vai pegando com o tempo. A ponto de você conseguir exatamente isso, assim, por exemplo. O que é o mundo pós-século XIX? O que é esse mundo? Né? Quais eram os problemas desse mundo? E aí depois tu consegue ir para um outro caminho, por exemplo. Tá, mas e a situação da Alemanha? O que era aquela região do leste da Europa? E tu vai acumulando o repertório. Então, assim, não ficaria ansioso de, por exemplo, antes de ler um livro, eu tenho que estudar a história do século XIX, porque o livro está no século XIX. Não iria ficar ansioso desse jeito. Eu acho que leituras espaçadas, coisas assim que você vai sentindo que vai melhorando o teu repertório aos poucos. O principal é uma leitura
que não seja uma leitura que, por exemplo, se aparecer uma palavra que é polêmica, sei lá, quando o Rousseau fala contra a propriedade privada, a gente não tirar a conclusão, sou socialista. Ali, aquele momento ali, tu colocar em certa suspensão para tentar entender o que realmente o Rousseau queria entender. Porque senão, gente, a gente vai para uma linha pós-estruturalista, Derrida, que é aquela que justifica, aquela teoria filosófica que justifica por que Monteiro Lobato não pode ser lido porque ele é racista. Então, eu iria muito para essa linha contextualista, mas sem ficar neurótico.